Doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, como sempre, meu grande amigo, professor e advogado, Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo. Senhoras e senhores, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Como sempre, eu peço que deem like, compartilhem, tragam todas as sugestões possíveis, se inscrevam nos canais, porque essa é uma comissão assumiu a responsabilidade de institucionalmente levar para a comunidade uma fala mais acessível. E através do podcast Sustentação Oral que a gente faz o intercâmbio entre as diferentes comissões da OAB com o público em geral. Então, hoje a gente vai ter a honra e o prazer, Daniel, de receber aqui dois amigos, dois colegas de profissão, dois amigos que estão aí à frente da Comissão de Prerrogativas. Então, hoje nós temos o Procurador de Prerrogativas, o meu querido Dr. Sandro Predetti, e também o diretor da Subseccional das Prerrogativas, o Guilherme Ramos, e eu tenho certeza que hoje a gente vai levar muita informação importante para aquele advogado que muitas das vezes passou por algumas dificuldades, mas que tem que saber que existe uma estrutura por trás, e essa estrutura chama-se prerrogativas. E aqui, antes de começar, Daniel, e passar a palavra para você, eu queria fazer um reconhecimento expresso. Se hoje a Comissão de Marketing e Empreendedorismo, obviamente, subsidiada pela subseção, a 4ª subseção de Juiz de Fora, ela fica responsável por esse podcast, lá no início a gente teve uma atuação muito importante de uma pessoa que incentivou. A gente foi na OAB, inclusive, para ver se dava para unirmos forças, para gravar e para fazer o podcast. E eu queria aqui fazer a minha homenagem, Guilherme. Eu sei o quanto você é uma pessoa vibradora, uma pessoa que é muito proficiente e é um cara muito aberto. A gente reuniu em shopping para conversar sobre isso, depois a gente foi na OAB e tal, você levou a sua estrutura, eu te falei que eu tinha uma estrutura também, mas aí acabou que no final a OAB resolveu dar esse apoio e assumiu. E, por ironia do destino, você também é amigo do Daniel, e o Daniel, agora ele que assumiu mesmo e que botou em prática o podcast. Então eu queria fazer uma saudação, obviamente sem esquecer o Sandro, mas expressamente a vocês dois, dois amigos que ajudaram a colocar em prática esse que é um projeto sustentável, duradouro da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, mas na verdade da OAB Juiz de Fora. Queria dar as boas-vindas ao Pedretti, ao Guilherme. A gente sempre começa aqui falando um pouco da vida e da profissão de cada um, antes de entrarmos assim, a fundo no tema do nosso debate. Guilherme, meu amigo literalmente de muitos carnavais, fala pra gente assim, como é que foi a sua entrada na advocacia, depois o que te levou a participar da OAB, qual foi a sua trajetória dentro da OAB, até você chegar onde você está agora. Posso agradecer a homenagem do Rodrigo? Claro. Antes de começar, agradecer o Rodrigo. O Rodrigo, inclusive, eu fiz um curso de oratória com o Rodrigo. Ele tem o dom da palavra, da transmissão, da comunicação. O Daniel é meu amigo de carnavais mesmo. Antes do direito, a gente já era amigo. E hoje, vendo essa reunião, vocês juntos, só tenho a agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer pela amizade. E eu estou vendo um plus. Quando a gente começou, a gente lá eu tenho uma T5i, um computador, e a gente começou. E hoje eu vejo uma estrutura aqui, sensacional a estrutura, até parabenizando até o pessoal da estrutura, que é fantástica. Me sentindo na televisão. E agradecer mesmo. Nós fizemos todas as faculdades no Viana, nós três, e mais ou menos a mesma época, com alguns anos de diferença. E eu formei no Viana, graduei em 2009. De 2009 eu já estava num escritório,
3 meses depois desse escritório, assim que eu formei, eu assumi a gestão do escritório com 14 pessoas. E dali eu não saí mais da advocacia. Depois, com o sonho, montei meu escritório. A gente vai, entre acertos e erros, a gente vai trabalhando, tocando barco. Fiquei 2 anos ali trabalhando como advogado correspondente, até criar uma cartela de clientes, e aí a gente vai desenvolvendo. Em 2014, eu tive um problema com uma autoridade e eu precisei da prerrogativa. E a prerrogativa da OAB, e eu vou só criar um parênteses aqui, Rodrigo. Hoje a gente trata a prerrogativa como diretoria, não mais comissão, dada a importância que hoje vivemos em razão das violações que vêm ocorrendo. E, nesse momento, entre comissões de prerrogativas, tive um problema, fui prontamente atendido pelo Giovanni Caeller, na época, e eu me encantei. Falei, olha, o advogado, quando precisa, ele também tem um advogado. Porque o delegado de prerrogativa que vai ali na hora, ele é o advogado do advogado. Porque nós que blindamos o cliente todos os momentos, enquanto advogados, e uma das nossas falas, inclusive numa audiência, falar para o cliente, fica tranquilo que eu posso falar por você. E nesse momento de vulnerabilidade que está precisando, a gente pode contar com uma estrutura de prerrogativa que, inclusive, Juiz de Fora, Minas Gerais, tem, sem falsa modéstia, nós somos exemplos para o Brasil em sistema de prerrogativa. O Sandro vai falar da nossa estrutura toda organizada que nós temos. O Sandro é procurador regional e cuida de 80 e tantas cidades aí. E ele vai explicar sobre essa organização, mas foi aí, em 2014, que eu entrei para a prerrogativa, a partir de um problema que eu tive e me encantei com o trabalho. E desde 2014, já estamos em 2024, tem 10 anos que eu estou pelejando dentro da prerrogativa. Alguém precisa nos defender, né, Rodrigo? E, Pedretti, você, conta um pouco da sua história, antes de a gente entrar nas prerrogativas em si, na atuação importantíssima que vocês fazem, tanto na forma de estrutura, como na organização, como o Guilherme falou. Como é que você chegou no direito? É uma coisa de família? Ou você é um pioneiro na sua família? Como é que foi a sua história? Não é de família, né? Apesar de ter alguns familiares do direito, meu primeiro contato com o direito eu era servidor público estadual, e aí eu conheci na época o Denilson Closato, e aí ele veio a ser diretor na cadeia na época, e eu estava terminando, eu era da área da informática, eu estava fazendo administração, terminei a administração, e ele várias vezes falou, pô, vai pro direito, a gente acabou fazendo amizade, pra você ir trabalhar comigo. E aí logo depois que eu fui fazer o direito e fui lá, ser estagiário, né, do grande amigo. Então, praticamente eu fui apresentado dentro de um sistema de segurança, mas por um colega que já era da área da advocacia. E aí cada vez mais a gente foi ficando apaixonado. Já com as prerrogativas, o meu contato foi em 2017, justamente com o Giovanni Caeller, né? E o próprio Guilherme, né? A gente conversava muito. E aí eu entrei na nossa, então, na época, comissão de prerrogativas, que era em Juiz de Fora, como delegado da subseção de prerrogativas. E aí o avanço, né, no decorrer do tempo e a experiência que a gente vai adquirindo no dia a dia, cheguei depois a diretor de prerrogativas da subseção. E hoje eu estou procurador regional de prerrogativa da OAB Minas Gerais, porque nessa última gestão foi ampliada essa procuradoria, que é em Belo Horizonte, e criou-se essas regiões onde são hoje 7 procuradores. Na verdade, deveriam ser 14 ou 15, mas não conseguiu ainda ocupar todos os espaços, até mesmo porque uma das ideias, né, do então Sérgio Leonardo, presidente da OAB Minas Gerais, é que não seria um cabide de emprego, que seria algo mais técnico. Então, seria expandido no decorrer do avanço, né, das prerrogativas em si, da estrutura como um todo. E a minha região é Zona da Mata, que abrange a nossa cidade de Fora, e Campo das Vertentes. Então, a nível de subseções, aproximadamente 35 subseções
né? De Muriaé, linha reta até Lafayette. E aí a gente pega Resende Costa, Bom Sucesso e por aí vai. E aí, falando nessa parte da estrutura, a gente que veio caminhando aqui Juiz de Fora, como o Guilherme falou, Juiz de Fora foi pioneira no quanto se diz no assunto de prerrogativa, junto com o Parrô. O Parrô, na época, criou-se as prerrogativas aqui em Juiz de Fora. E o Giovanni começou lá atrás, né, junto com ele, junto com o Arão, salvo o melhor juízo. E Juiz de Fora, como sempre na vanguarda, começou a ser referência em prerrogativas, porque criou-se também um telefone de plantão, onde em outra subseção que eu tenha conhecimento, só na capital que tinha. Então não conheço nenhuma outra que tinha um telefone 24 horas de plantão, igual Juiz de Fora já tem há muito tempo. Juiz de Fora, paralelamente, e não diretamente ligado às prerrogativas, mas criou também o primeiro sistema de agendamento prisional eletrônico, não que seja obrigatório, mas para facilitar a separação, porque a cadeia é sempre um pouco mais distante, e aí depois emprestou esse software, né, para que se utilizasse outras comarcas ao redor. E aí tudo que é bom é ampliado. Tanto foi que hoje o sistema de agendamento é estadual, né, não é mais da UAB, e o sistema de prerrogativa nosso, ele ampliou. O Giovanni, que aqui era, então, o procurador anterior, virou procurador-geral. Há prerrogativas com EFES em Belo Horizonte, criou-se a escola de prerrogativas. E em uma situação mais perto do que o Guilherme falou de referência, viajaram para diversos estados para levar a informação de como é que seria essa estrutura em Minas Gerais funcionando, como é que era o sistema de plantão, como é que era o sistema de atuação dos delegados, e aí conseguiram expandir a tal nível em outros estados que hoje a realidade que se pensa à frente é até mesmo pegar a escola de prerrogativas e criar a Escola Nacional de Prerrogativas, para que seja feito um treinamento uniforme a todos aqueles que atuam nas prerrogativas. Porque o primeiro defensor das prerrogativas somos nós mesmos, né? Cada um de nós advogados, conhecendo as nossas proteções constitucionais e legais, né? Nosso estatuto é uma lei federal. Você vai poder, diante de uma ofensa à sua prerrogativa, até mesmo ali fazer sua primeira defesa. E aí, quando se tem esse conhecimento, gera essa capacidade. Então, a gente, partindo da estrutura hoje, há um telefone 24 horas estadual, que é a Procuradoria Estadual, e temos o telefone local da subseção, direcionada aos nossos advogados daqui. Quando é feita essa ligação, o Guilherme, que é hoje o detentor dessa máquina, ele faz uma triagem, porque muitas das vezes, como a gente disse, a falta de conhecimento, o advogado liga e às vezes ele está com um problema processual. E às vezes o problema dele não é diretamente ligado às prerrogativas. E aí, a ele explanar essa ideia melhor para o Guilherme faz essa filtragem, verificando que é um ato que necessita de uma intervenção de um delegado de prerrogativas, ele direciona um delegado de prerrogativas para ir lá atender o colega, no órgão que ele estiver, no setor que ele estiver. Às vezes consegue resolver através de um telefonema, ou até mesmo para que o delegado vá e faça o auto de constatação. O que é esse auto de constatação? Partindo do princípio que a OAB é uma autarquia pública sui generis, sim, ele é um documento que, quando o delegado de prerrogativas, conhecedor, treinado, identifica lá os autores, os fatos, a data, o local, a hora, a gente poderia até dizer, por analogia, a um boletim de ocorrência da Polícia Militar, porque ele vai identificar as partes, o local, a data e a ofensa à prerrogativa. Inclusive, na maioria das vezes, ele tipificando qual artigo e inciso da Lei 8.906, que é o nosso estatuto, foi ferido. Através daquele relatório que ele faz e assina esse documento, o advogado pode pedir um procedimento administrativo na OAB, onde aí entra a Procuradoria, que a gente abre um processo administrativo, e hoje é todo eletrônico. A nossa estrutura hoje usa o mesmo sistema do Conselho Federal da OAB. Então, ele é todo eletrônico, os procedimentos. É aberto esse processo administrativo, onde é dado todo o contraditório e a ampla defesa, é juntado declarações,
documentos, gravações, vídeos, e é dado o contraditório, seja uma autoridade policial, a um juiz, a um servidor, ele recebe o ofício, a citação para responder caso queira, para poder fazer valer o contraditório, né? A OAB, mais do que ninguém, ela é que segue o processo devidamente e legal, né? E caso a autoridade queira, ela responde, junta também documentos, e a gente dá os prazos, é feito certidão de decurso de prazo quando não responde, e no final é feito um relatório final, como se fosse um processo administrativo. Se for uma conduta criminosa, a tal ponto que necessita a intervenção da OAB a título de uma coletividade, ou até mesmo individual, a OAB também faz a representação que necessária for criminal, ou até mesmo uma ação que competeria a nossa OAB. Do contrário, o advogado munido dessa documentação do auto de constatação, ele também pode fazer a representação nos casos que exige que seja feita, ou até mesmo ele entrar com um processo civil buscando uma indenização, seja qual for, ele pede assistência da OAB, e a OAB também se habilita nesses processos, como assistente da nossa classe, que também é garantido no nosso estatuto. De outro lado, o advogado também, quando responde criminalmente no exercício da atividade, ele também pode requerer assistência. Então, o advogado pode ser vítima de uma ameaça, pode ter de uma ameaça de um cliente ou de um familiar de um cliente, nos casos de família, que é comum a culpa ser do advogado do divórcio, né? E aí ele pode entrar lá com o procedimento criminal e pedir à OAB para se habilitar como assistente, para acompanhar ele em delegacia em oitiva. O advogado também pode ser vítima. Temos casos aí que o advogado é vítima, por exemplo, no exercício da atividade. Temos um caso passado e outros em outros locais, por exemplo, de um mau serviço prestado, talvez ele de vítima ali de um racismo, que diretamente não é no exercício da atividade, mas ele, no exercício da atividade, sofreu um crime de racismo e virou uma ação. O promotor foi lá e fez uma denúncia. Hoje ele é vítima. E ele, como vítima, no exercício da atividade, ele pede ao OAB, a OAB se habilita como assistente para acompanhar até o final desse processo. Importante. No dia a dia da diretoria de prerrogativas, como é que é? São quantas pessoas que trabalham lá? Além dos plantões, vocês têm algum atendimento que você possa ir lá contar um fato passado, ou só atua no flagrante da violação? Como é que funciona? Essa pergunta é importante, Daniel, até para as pessoas que venham assistir e os outros advogados também de outras cidades, para que peguem as outras subseções, as seccionais, a OAB federal, para que possa levar de exemplo. Né? Porque como aqui funciona perfeitamente. Eu já acionei várias vezes. Eu espero que todos os advogados tenham essa possibilidade. Qual é a estrutura? A questão que a gente começa a pensar, que a gente sai da faculdade pensando que todos os advogados sabem o que são suas prerrogativas. Prerrogativa está no nosso estatuto, na Lei 8.906 de 94. Ali, artigo 5º, 6º e 7º, basicamente, e pode se estender em alguma exceção por fora daquilo ali. Mas prerrogativa não é só do advogado. O médico tem prerrogativa, o policial tem prerrogativa, o promotor, o juiz. A gente fala das nossas. Prerrogativa, em síntese, de forma rasa, é a proteção dos direitos do advogado para exercer seu munus com liberdade. O advogado ele precisa ter liberdade para falar em juízo, para falar para um delegado, para falar para uma autoridade. E prerrogativa é te dar essa condição de trabalho. Tanto que, se houver um crime fora do exercício profissional, a gente vai atuar só por uma prerrogativa inicialmente, para que seja preso numa sala de Estado-Maior. Fora isso, que se contrate um advogado particular para trabalhar. Agora, se for no exercício profissional, a OAB vai entrar com toda sua estrutura, igual o Sandro falou, com todo o seu prestígio para auxiliar o profissional. Em Juiz de Fora, nós temos um plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós temos uma equipe que hoje está em torno de 14 pessoas.
E o telefone toca, a gente faz a primeira triagem, e eu falo de prerrogativa porque muitas das vezes a gente recebe ligação por fatos processuais que devem ser combatidos na corregedoria, através de recurso, uma representação do CNJ. O meu processo está atrasado. O meu processo não anda. Teve um despacho contra a Legis. Isso não é prerrogativa. A prerrogativa, uma das prerrogativas, é chegar lá para conversar com o servidor não te atender. Chegar lá para despachar com o juiz não te receber. É querer constar em ata um fato importante da audiência e ser cerceado do seu direito, falando, não vai constar em ata. Então, são prerrogativas, estão descritas ali, até o inciso 21 do artigo 7º, depois mais 15 parágrafos. Hoje tem o artigo 7º-A, que dá os direitos das mulheres, prerrogativas especiais para as mulheres, importantíssimo gestante. Uhum. Então, nós vamos gradativamente com conquistas nas prerrogativas. Recebemos a ligação, a gente faz essa atuação. E eu tenho orgulho de falar que em Juiz de Fora nenhum advogado fica sem atendimento. Pode não ser que existem situações que a gente não chega em loco. Mas, por exemplo, estava conversando com o Sandro que sábado, posso dar um exemplo prático? Sábado, aquele que eu estava falando no bastidor, um advogado entrou em contato com a prerrogativa, falando que estava para atender o seu cliente, que foi preso na sexta-feira, num dos presídios de Juiz de Fora, e não pôde atender seu cliente, sendo que teria uma audiência de custódia logo depois. A prerrogativa dele no primeiro atendimento, não importa o dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta ou quinta, ele tem direito de atender. Nós entramos em contato com o diretor da unidade, no sábado, nos atendeu, nos recebeu, explicamos para ele já deu a ordem lá dentro da unidade para que pudesse franquear o atendimento. Então, nem sempre a prerrogativa é de ir no local, de brigar. E eu falo que a prerrogativa não tem que brigar. A gente não precisa gritar, espernear para ter o nosso direito. A maior arma do advogado é a escrita. Então, por exemplo, em um atendimento, supondo que você, Rodrigo, for uma autoridade que está violando um direito de prerrogativa, chegar, doutor, a nossa lei é federal e a nossa lei, ela, da mesma forma que existe o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a nossa lei está no mesmo patamar, não é hierarquia entre leis federais ordinárias. E mais, quando há uma lei específica, qual que sobrepõe? A lei geral ou a lei específica? A lei específica. Então, eu explico isso. E há uma violação de prerrogativa tipificada. O senhor vai nos atender ou não vai atender? Se falar que não vai atender, tudo bem, doutor, nós vamos levar isso para outras instâncias, de outra forma. E aí a gente lavra o auto de constatação que o Sandro falou, que é um documento importantíssimo. Se nós somos considerados uma autarquia federal, aquele documento nosso tem fé pública como qualquer outro documento federal. E mais, nós, enquanto delegados de prerrogativas, nós, enquanto OAB, dependendo do que nós cometermos, nós podemos cometer abuso de autoridade, porque nós somos ali representando uma autarquia federal, um ente federativo. Ainda que sui generis, ainda que não tenha regulamentação do Estado em cima da OAB, como querem fazer, mas nós somos uma classe, um órgão de classe que conseguiu um prestígio por conta da atuação dos seus membros desde 1900 e bolinha, desde Sobral Pinto, desde os grandes advogados que nós tivemos. E hoje, quando a gente fala de atendimento prerrogativa, a gente não pode flexibilizar a prerrogativa, a gente não pode compor com prerrogativa. Doutor, mas vamos fazer um acordo aqui que quando eu só vou despachar com o advogado segunda e terça de manhã. Vamos fazer um acordo com a OAB? Não, a OAB não faz composição com prerrogativa, não vai compor com prerrogativa. A prerrogativa do advogado é uma norma e ela tem que ser seguida. Então, dentro deste conceito, hoje, Juiz de Fora, Minas Gerais, nós temos uma atuação prestigiada a nível nacional.
Sim. Mas e a estrutura? Quantos são? Como que é? Como que se dá o acionamento? É WhatsApp, telefone, e-mail? Nós temos até um WhatsApp, mas eu falo, esse WhatsApp não é visto todo momento. Você pode mandar uma pergunta ali, quando ele for visto, nós vamos responder. Só que nós temos um telefone, 24 horas, 7 dias por semana. A pessoa entra em contato, o número do telefone está lá no site da OAB. Entra em contato com o número de telefone, nós vamos atender. Recebida a ligação, verificada que houve uma violação de prerrogativa. Nós vamos entender a gravidade dessa violação e destacar. Dentro da nossa composição de delegados, nós temos advogados criminalistas, advogados previdenciaristas, trabalhistas, e a gente vai vendo dentro do perfil de cada um para encaminhar para uma situação. Sim. Geralmente mais de um, geralmente 2 advogados, 2 delegados, porque tem situações que são mais complexas. E dependendo da situação, a gente envolve o procurador. Vai o procurador, porque para mostrar a necessidade de uma atuação firme, forte, eficiente e eficaz. E nessas inúmeras demandas, queria para os dois essa pergunta. Aproveitando em relação a essa área de atuação das prerrogativas, qual que é o maior número de demandas que vocês têm? Em que área? Quais direitos são mais frequentemente violados que os advogados necessitam no atendimento? Olha só, isso vai mudando, tá? Isso vai alterando de acordo com o tempo. Nós já tivemos muito problema com o INSS, falta de atendimento de advogado no INSS. Já tivemos problema, uma época, quando os alvarás foram confiscados pelo Banco do Brasil. Lembra, Sandro? E que todo dia nós fazíamos 8, 10 autos de constatação ali. Já tivemos muito problema em delegacia em relação à liberação de inquérito. Já tivemos problema com a Polícia Militar em relação à liberação de boletim de ocorrência. Hoje, o nosso maior problema em prerrogativa está com o sistema prisional. E nós estamos atuando firmemente e tudo encaminhando bem. Agora diminuímos muito as demandas. Estamos com boa relação com essa composição que está na direção do sistema. Hoje, os diretores estão conosco constantemente, fazendo as tratativas de melhoria de atendimento, de melhoria de conduta. Ainda assim, existem alguns desafios, porque nós não lidamos só com os diretores e tem outros servidores que a cada momento tomam uma atitude divergente. Mas, juiz de fora, hoje eu posso falar, o Sandro estava me explicando que tem cidades pequenas aí no entorno que pipoca problema de prerrogativa absurdo o tempo todo. Juiz de fora, hoje nós estamos muito controlados em relação a isso. Problemas pontuais em algumas situações, mas o último que nós tivemos maior foi o sistema prisional e, graças a Deus, a gente já contornou isso e cada vez melhor o atendimento lá. Eu acho a sua fala muito pertinente e necessária. Não sei se o Sandro vai concordar comigo, o Daniel. O grande problema nas cidades do interior, eu já, ao longo desses anos todos, militando aí como advogado, eu já tive a oportunidade de atuar em várias comarcas, inclusive de outros estados, é que as autoridades públicas, os agentes públicos, muitas das vezes, eles assumem uma posição, ainda que ilusória, de superioridade. E se você não tiver, de fato, uma estrutura, e a prerrogativa está justamente para garantir e trazer essa retaguarda para o advogado, se você não tiver uma estrutura, o advogado vai ficar, de fato, sujeito a arbítrios de agentes públicos, não só de juiz, promotor, delegados, funcionário do balcão, do INSS, o agente público como um todo.
Porque qual que é a grande questão e o grande problema? Para o advogado, numa cidade pequena às vezes, né? Se ele entrar com um embate sem ter uma estrutura, primeiro ele vai ficar receoso. Porque em determinada cidade só tem aquele promotor, só tem aquele juiz, só tem uma secretaria. E... Antigamente, eu sou da época que foi diretor, vocês estudaram com ele, o professor Michel, ele falava que ele era o leão e o pai dele era a raposa, né? E que ele chegava, brigava, e o pai dele ia com jeitinho. E eu fui presidente, diretor acadêmico. Né? E aí eu me recordo especificamente, um dia que ele me chamou e falou assim, meu filho, a pior coisa que tem é você brigar com o servidor. Porque se você briga com o servidor, ele pega aquele seu processo físico e vai botar numa gaveta que depois ninguém vai encontrar. Então o advogado ele ficava muito sujeito a isso. Como é que ele ia brigar, muitas das vezes, pelo próprio direito ou pelo direito do cliente, se ele não tinha uma estrutura? Hoje, não. Hoje, com a prerrogativas, e eu acho que essa ascensão de uma comissão para a diretoria, eu acho que é dar essa importância para ela, esse reconhecimento para prerrogativas. O próprio servidor sabe, não, tá, mas não é só o advogado. Eu vou mexer com uma estrutura, mexer com ele, o advogado, né? Ele não pode estar sozinho, ele não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem que ter mais alguém. Então, eu acho que essa sua fala é extremamente pertinente para aquilo que a gente espera da comissão e da diretoria agora, né? É uma coisa que o Pedretti falou, também a gente comentou no episódio anterior, que vocês também não só defendem os direitos, mas também buscam educar não só os próprios advogados, como também os servidores que atuam diretamente, para que, se às vezes o próprio advogado não sabe os seus direitos, muitas vezes o servidor também não sabe que está violando o direito. E como é que vocês veem, assim, a educação é o melhor caminho para a solução de qualquer coisa. Pacificação social, né? Além também da mediação, é melhor do que um conflito. E assim, para a gente ter uma noção real de quantos direitos estão sendo violados e as prerrogativas poderem atuar, a primeira pessoa que tem que ter essa informação de que está tendo um direito violado é o advogado. E vocês acham que, assim, que esse trabalho que vocês vêm fazendo há anos tem gerado um impacto direto nessa conscientização da própria classe de não se subjugar a desmandos, seja de qualquer autoridade, mesmo às vezes por receio de uma represália futura, ou por não saber como agir, ou talvez por, às vezes, nem saber que ele pode ser assessorado e acudido numa situação de emergência. Como é que vocês veem esse crescer dessa consciência coletiva dos advogados em relação aos seus próprios direitos? Essa sua pergunta ela é muito importante, porque à medida que o conhecimento chega, as demandas aumentam, né? Pelo menos do lado do advogado. Quando ele tem a informação, então ele vai acionar mais. Faz todo sentido que se o número aumenta, não quer dizer que não havia antes ofensas prerrogativas. A maioria das vezes hoje é que aquela ofensa hoje ela não é mais admitida. E o conhecimento e o respeito, ele vem de duas formas, né? O primeiro a gente sabe que é pela admiração. Então uma pessoa admira e respeita a outra. E o outro é o medo. Recentemente nós tivemos uma modificação no nosso estatuto, no qual algumas das ofensas prerrogativas são consideradas abuso de autoridade. E aí a lei de abuso de autoridade alterou e acrescentou algumas tipificações no nosso estatuto, que aquele que vier a cometer, ele pode responder criminalmente e ter perda de função. Então, eu vou dar um exemplo mais comum hoje, e de uma atuação que algumas vezes a gente está até sempre junto, que é o mandado de busca e apreensão em residência ou escritório de advogado. Num primeiro momento, nós sabemos que o escritório ele é inviolável, mas tem as exceções. E quando tem essas exceções, a OAB tem que ser acionada também para acompanhar. E aí, com o conhecimento que se tem hoje, quando se chega no local, porque geralmente não é informado o nome, até mesmo por sigilo, mas a OAB é comunicada com antecedência.
E aí ou é na delegacia da Polícia Federal, ou é no local e vai seguir com as viaturas. E a primeira coisa que nós fazemos no local é mandado, vamos verificar o mandado, e a decisão que deu origem ao mandado. Por quê? Não pode ser um mandado genérico, não pode ser uma decisão genérica. E hoje, se assim estiver, e nós ou qualquer outro delegado de prerrogativo que vem no local falar, não está de acordo com o nosso estatuto, eu nem vou entrar. Ou eu não vou assinar porque isso e isso está em desacordo. A autoridade hoje não faz. A maioria da autoridade hoje, quando se depara com isso, ninguém quer assinar esse BO a mais. Por quê? Tem que ter fundamentação, tem que ter claro o que é o que. E nesse ponto hoje, a prerrogativa bem treinada, bem aperfeiçoada, ela consegue chegar no local e identificar isso. Antigamente, antes do conhecimento, bastava o advogado que acompanhava, às vezes da subseção, sem conhecimento, não tinha esse conhecimento, então não era culpa dele, assinava, estava dando legalidade a um ato ilegal. Entendi. Então, com esse conhecimento e com essas mudanças da lei com medo hoje, a comunicação é efetiva, nós somos acionados, o acompanhamento, toda a documentação. Eu vou dar um exemplo da Polícia Federal, que é uma polícia muito bem estruturada, a gente chega, né, e o Guilherme sabe disso, já tem os envelopes separados com as nossas cópias, com as cópias, já tudo pronto para a gente conferir, e eles ficam esperando a gente fazer aquela conferência para dar o start ou não. Ou seja, já estão, vamos dizer assim, doutrinados, né, praticamente, de que ninguém quer responder criminalmente, né, porque responde. Então, nessa questão de conhecimento e de respeito, hoje nós estamos tendo, devido talvez a essa alteração na lei. Já diretamente a questão que você falou do conhecimento propriamente dito, o que a gente tem visto é os advogados mais novos acionam mais. Os advogados mais novos participam dos treinamentos ou de cursos que a OAB oferece, e a nossa OAB em Juiz de Fora oferece vários, né, cursos na ESA e etc e tal, eles participam mais. Tem um curso de prerrogativa, esse curso de formação de defensores, ele não é constante, ele é feito pela Escola de Prerrogativas. Então, Juiz de Fora, nós tivemos eu tive a oportunidade de participar semana passada e poder ministrar uma parte junto com a escola em Ubá, na formação de defensor de prerrogativa lá em Ubá. Então, não é um curso constante, mas quando tem aquele que participa, ele tem que ter em mente o seguinte: primeiro que ele vai ter o conhecimento, e depois é um requisito hoje para o delegado estadual de prerrogativa. Porque hoje nós temos o delegado da nossa subseção, mas temos os delegados estaduais. Qual que é a diferença? A diferença é só na atuação. Enquanto da subseção atua na nossa subseção, o estadual, o Guilherme é diretor, mas ele também é delegado estadual. O que muda isso? Aí muda até uma brincadeira que a gente vê no treinamento lá, o pessoal falando, você ganha um porte de arma, tá? A carteira muda a cor. O que importa isso? Importa o seguinte: antigamente o cara chegava lá e falava, eu sou delegado de prerrogativa, tá? O que você tem para você me dizer que você é o delegado de prerrogativa? E às vezes a pessoa tinha que andar com uma portaria, né, Guilherme? De nomeação. Então o avanço foi tão grande que hoje temos a carteira nossa de advogado OAB, mas ela é de outra cor. E ela vem escrito membro das prerrogativas. Então hoje a sua própria identificação te diz que você está representando a classe e num determinado segmento. Então você hoje, perante uma autoridade, você tem uma identificação com fé pública e não tem mais que andar com aquela portaria, né? E a partir disso, o curso é requisito para quem quer ser nomeado delegado de prerrogativa estadual. Então o cara faz o curso, pega o conhecimento e ele pode vir ser nomeado delegado, porque é um serviço voluntário. Entendi. Então esse conhecimento, esse avanço, fez com que os advogados mais jovens tenham tido mais interesse. Não que os advogados mais antigos não acionem, mas se a gente for comparar a nível de demanda, o jovem advogado hoje, ele segue mais a norma e o direito dele. Ele é o primeiro hoje a não tolerar. Eu acho que a palavra correta seria tolerar. Ele falou, eu estudei, isso aqui é o direito meu. O senhor vai me dar acesso ao processo? Ah, não vou dar não. Então eu quero uma certidão. Mas eu não vou dar a certidão. Geralmente, o que afronta a prerrogativa é assim, eu não vou dar. De jeito nenhum. Olha,
mas o senhor está infringindo aqui, o senhor conhece, isso aqui é uma lei federal. E a gente sabe diversos casos de pessoas que falam, mas isso é um estatutozinho. Então, não, é uma mas lei federal. E aí ele é só. Aproveitando isso aí, para a gente falar para o nosso público, para quem ainda não passou, às vezes passou e deixou batido, como seria o proceder do advogado lá na hora? Por exemplo, ele não conseguiu uma certidão, aí ele fez a sua primeira defesa, tentou conversar, insistiu, falou da lei, falou, pô, pode ser pior para todo mundo, aí mesmo assim o direito dele está sendo cerceado. Aí ele liga. Ligou. Aí ligou. Aí ele vai ficar lá aguardando chegar, se seja o tempo que for, ou um outro exemplo também que acho que é mais assim, caótico se acontecer, que é o juiz, você está dentro de uma audiência, não quer constar em ata, uma coisa muito importante que é essencial para o processo, e ele insiste. Qual seria o proceder dele nesse tipo de situação, tanto na questão não só de acionar, mas também como assim, acionou, como ele procede dali para frente? Então, vamos colocar o caso do juiz? Vamos, porque ele acho que é o mais delicado. O juiz informa que não vai constar em ata uma requisição do advogado. Primeira defesa, quem faz é o advogado, igual o Sandro falou logo no início. Primeira defensor de prerrogativa, quem faz a primeira defesa de prerrogativa é o próprio advogado. Ele vai com firmeza, com cordialidade, mas com firmeza, fala assim, excelência, é direito meu de constar isso em ata. Preciso que conste, não vou constar, não vou... Excelência, então eu não vou assinar essa ata, eu vou sair da sala e vou ligar para a prerrogativa. Vai ligar para a prerrogativa. O importante falar é que nós todos, a nossa diretoria de prerrogativa, todos são voluntários. Todos têm seus afazeres durante o dia. Então, falar que nós temos um tempo de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, não temos. O advogado que acionou, ele tem que saber que ele acionou um plantão de prerrogativa e dali para frente a história vai mudar. Ele não vai acionar como liga para um disque cerveja. Ele vai acionar um plantão de prerrogativa, eu recebo a ligação, vou localizar dentro da equipe um delegado de prerrogativa. Nós temos um grupo, a gente solta no grupo, olha, precisando de uma diligência no lugar tal, uma violação tal. Ali, o próprio delegado, ele vai constatando, ele diz, olha, eu posso ir ou não posso ir, estou numa audiência, ou isso, e concomitantemente, a gente começa a telefonar. Eu, como tenho suporte do Santos, eu ligo para o Santos, me ajuda, BO, vamos resolver. Então vamos ligar para fulano de tal, quem que você acha que pode ir? Vamos ligar para fulano de tal. Vai, tá indo fulano, a gente aí volta, retorna o contato para o advogado, fala assim, olha, doutor, o senhor aguarda que dentro de tanto tempo um delegado vai comparecer aí para auxiliar o senhor. Se for virtual, porque vai mudando, o advogado encaminha o link e nós acessamos o link daquela audiência. Isso seria bem melhor. Acredito que não, Acho sabia? não. Eu prefiro Não, presencial. o host não libera a entrada deles. Mas e se o juiz quiser encerrar, vamos supor, enquanto você está aguardando, ele encerra. Aí você não vai assinar a ata, nós vamos chegar lá e depois, acabou a audiência. O advogado vai lá, ali encerrou a audiência, tudo bem. Tudo bem, o senhor aguardou aqui? Vamos bater lá na porta do juiz. Excelência, aqui é a diretoria de prerrogativas, o fulano de tal acionou um plantão, nós temos um plantão, informando que houve a violação tal. A gente gostaria de conversar com o senhor para ver o que está acontecendo. A gente também não chega acusando direto. O juiz vai explicar, olha, aconteceu isso, excelência, o senhor negou ele informar. Por conta de... O que o senhor vai fazer? O senhor vai reabrir a ata? Vai remarcar a audiência? Porque se ele remarcar a audiência, a gente acompanha, inclusive, a audiência. Geralmente, ele não vai fazer. No que ele não fez, a gente vai lavrar o nosso auto de constatação, uma via vai para a procuradoria, que o Sandro recebe, encaminha para Belo Horizonte, e isso pode chegar até numa câmara de desagravo, e outra via vai para o advogado, porque é um documento que tem fé pública. Ali ele vai tomar meios processuais de tomar reverter. os meios processuais. Houve um cerceamento de defesa, e isso vai para a corregedoria, e o próprio advogado também pode, porque advogado, gente, ele é o advogado, ele tem que saber lidar com o problema. Não, com certeza. A gente parte da premissa que o advogado sabe lidar com a premissa, com o problema. Nós vamos atuar na parte toda administrativa, prestar o suporte ao advogado que for necessário. Ele, com aquele documento, ele vai abrir um recurso, ele vai para a corregedoria, se for em TJMG,
TJMG, você entra no site, tem reclamações, ouvidoria e corregedoria. Você pode abrir um procedimento lá no CNJ também. O CNJ tem um PJE virtual. Você abre um processo no CNJ como você distribui uma ação. E concomitantemente, como eu falei, isso vai para Belo Horizonte. Belo Horizonte pode oficiar o juiz, oficiar a corregedoria, oficiar o Papa, oficiar quem for, falando, olha, o juiz tal está cometendo uma violação. Ele está desrespeitando a norma. Nós temos uma norma federal, não é uma portaria. E o que me deixa indignado, tem momentos que falam o seguinte, a portaria que está pendurada no quadro do fórum, fala que o juiz não recebe advogado. Que força tem uma portaria frente a uma lei federal específica? Complicado. A primeira dica, que aí a gente dá para os colegas, é, numa situação dentro de uma audiência, que começa a acontecer o que foi falado pelo colega, começa a gravar. O aparelho está lá para gravar, você vai fazer prova a seu favor. É isso. Começa a gravar, insiste, né, na forma da lei, não há hierarquia entre nós, entre juízes, promotores, nós, desde que tratemos um outro com urbanidade. Aciona a prerrogativa. Chegou, você está com a gravação, onde vai ter a negativa ou não, começou a gravar, a maioria das vezes a coisa muda, porque você está fazendo prova. Se você fez prova, quem chegar vai estar lá gravado. Esse é o primeiro caso. E aí, frente a isso, a gente sabe que muitas vezes, quando as prerrogativas chegam, a gente também resolve muito problema quando chega. Era um problema que chega na hora, vira uma solução, porque passa a atender o advogado da forma que deveria ter atendido antes. Então, assim, talvez aquele conformismo da pessoa aceitar uma vez, aceitar duas, aceitar três, acaba criando um hábito ruim naquele ofensor de prerrogativas. Porque a partir do momento que é exigido, não acontece ou acontece menos naquele determinado local, né? É comum a gente ver, não em Juiz de Fora, mas em outros lugares, ligar, advogado está sendo conduzido, preso em flagrante, ele estava lá no acompanhando o cliente dele, e aí, gente, a maioria das prisões que a gente vê são ilegais. O colega só pode ser preso no exercício da atividade por crime inafiançável. Desobediência inafiançável. E a gente vê na televisão toda hora, prendendo e algemando. Então, o conhecimento e o acionamento é para ele ter aquela segurança de quem? Da nossa OAB, da nossa classe. Porque quem vai estar ali agora buscando uma nulidade, ou vai estar ali agora reforçando aquele advogado que está sozinho no local, é a classe, é a OAB. É mais preso, né? Imagina. Firme e forte nesse sentido. Porque a gente sabe que às vezes o advogado sozinho, dependendo do local que ele tiver, o horário, ele pode ser sim oprimido, né? O Rodrigo, a voz daqueles que almejam pela justiça, sabe disso. O advogado criminalista na delegacia de dia, o advogado criminalista, às vezes, numa delegacia no interior de um local que não tem nem delegacia, e é só tá ele e o sargento, o cabo. Sem nenhuma outra testemunha, né? E aí? Né? A gente pode-se dizer que somos privilegiados. Nós somos privilegiados hoje aqui em Juiz de Fora? Somos. Por que nós somos privilegiados? Porque a prerrogativa nossa é pioneira. Hoje, a nossa gestão, o nosso presidente é o número 1 da prerrogativa, porque o presidente de qualquer subseção que seja, ele, por delegação, e aí está no nosso estatuto, ele é o número 1 em tudo. Então, onde não tem prerrogativa, ele vai e ele delega quem ele quiser para ir. E nós temos aqui um presidente, nesse ponto temos que falar, tanto que já foi cumprir com a gente. Já. Busca apreensão, já foi com nós em situações onde a prerrogativa foi acionada. Então, quando a gente consegue, e aí é o que eu falo que nós somos privilegiados nisso, é uma forma de agradecer que a prerrogativa como era e como é hoje, a estrutura que é hoje, a gente vendo o colega reconhecendo e tendo o apoio da diretoria, é outra. Por que é outra? Porque ela funcionando com apoio, todos falam a mesma língua, todos buscam o respeito das prerrogativas e a coisa funciona. E aí, nesse ponto, é o que eu falei, tem que agradecer a nossa diretoria, que hoje nós temos esse presidente, essa diretoria que apoia totalmente a prerrogativa em todos os sentidos. É o número 1, se não tiver quem ele vai, e vai junto. E não é todo lugar que é assim, como foi dito, às vezes numa determinada comarca, nem todo mundo quer se indispor. E às vezes a pessoa ocupa um cargo
de destaque, mas não quer se indispor com o juiz da comarca, não quer se indispor com o delegado da situação. E nós aqui temos um presidente que, nesse sentido, não. Aonde tiver aqui, ele vai e vai junto. Se precisar, pode me ligar de madrugada. E aí a gente casou isso com a OAB Minas Gerais hoje também, com um presidente à frente que valorizou as prerrogativas, e aí foi o que nós falamos, nós conseguimos com isso levar um conhecimento a vários, e hoje o advogado, que é interessante, ele aciona, ele sabe disso, igual a sua pergunta foi perfeita sobre a demora. Se você acionar hoje a Polícia Militar, hoje está até mais complexo um pouco de fora, né? Que demora, né, mais. Você dependendo. tentou acionar o SAMU? Não é? E hoje, na área central, rapidinho. Porque igual o Guilherme falou, se não tiver ninguém, vai eu e o Guilherme. E nós estamos ali prontos para isso, qualquer hora. Na unidade prisional, por ser distante, é que a maioria das vezes, dependendo de onde a gente está, que atende e não tem ninguém, a gente fala, olha, pelo menos 20 minutos para chegar aí. Mas é o que ele disse, ninguém fica sem ser atendido, que nós vamos. Nós vamos buscar o diálogo, nós vamos buscar fazer valer o que é as prerrogativas. E essas prerrogativas foi o que foi dito. Elas não são favores. Elas são o quê? Elas são garantias constitucionais e legais que estão no nosso estatuto. É o que cada um de nós temos para poder fazer isso. A questão mesmo de não ser preso em flagrante, senão por crime inafiançável no exercício da atividade, é para proteger. Você está lá brigando pelo seu cliente, o cara está lá batendo no seu cliente, você está lá no meio, não bate não, você está cometendo crime. E aí o cara fala, você está preso também, o que você fez? Então imagina se a gente não tivesse essa proteção da lei para exercer a atividade, como é que seria a advocacia, principalmente a criminal que está ali no meio de campo, no corpo a corpo? Pedretti, inclusive, eu tive um júri há uns anos atrás, que especificamente foi uma das maiores violações que eu já vi de prerrogativa. Que foi o seguinte, um indivíduo estava sendo acusado de um homicídio, uma mulher, era um júri complicado, tinham 2 defensores públicos, mas 2 advogados particulares e tal, um como mandante e tal, e fizeram uma gravação e gravaram um dos indivíduos conversando com o advogado, pedindo orientação. E o Ministério Público, em plenário, pediu para exibir a conversa dele com o advogado. Eu achei aquilo de uma violência, de uma gravidade tão grande, que eu lembro que, na época, eu até acionei a prerrogativa. Mas aí depois resolveu-se o problema, até chegaram aí e tal. Depois resolveu o problema, eu achei melhor nem representar contra o promotor e contra o juiz. Obviamente, porque o juiz aceitou aquela situação. Mas eu queria que vocês explicassem para o advogado, para a advogada, para o novo advogado, a nova advogada, porque às vezes o advogado mais calejado, Guilherme, ele já passou por isso muitas vezes e tal, mas, às vezes, o advogado, quando é muito novo, ele é inseguro para algumas coisas. Eu queria que vocês trouxessem experiências ou que relatassem algumas experiências que a prerrogativa, de fato, ela veio a solucionar problemas, tal como a gente tem visto hoje em dia. Hoje em dia, o advogado tem sido muito criminalizado. A gente acabou de ver, né, decisões em que o advogado, na área criminal, sendo multado porque recorreu, né? Vocês já tiveram a experiência? Qual foi casos assim, obviamente sem citar nomes, mas casos assim que vocês participaram que foram mais absurdos, por exemplo? Olha, casos específicos todo dia acontece, Veloso. Todo dia. Ontem, por exemplo, estava explicando em que um funcionário de um banco público não quis dar uma certidão ao advogado. E nós tivemos que ir lá intervir. Quando eu comecei, quando eu participei da prerrogativa, um policial civil sacou uma arma para mim. Dentro de uma situação fática,
policial civil sacou uma arma para mim. Isso foi o motivo, inclusive, de eu entrar para a prerrogativa. Mas todos os dias nós tivemos de todas as violações possíveis que se possa imaginar. Difícil falar de caso pontual, prático, sem... Dá muitos detalhes, né? Sem, Mas acho que a gente dar conseguiu... muito detalhe. Já Lembrou consegui mais entender. absurdo, no caso absurdo, advogado não pode transitar no corredor de determinada delegacia. Daqui para cá, só policial, sem ser área reservada. Aos advogados, é da mesinha para cá. Se não tiver autorização, não entra na delegacia, mas o cidadão chega e entra. Entendi. É um caso absurdo, que é direcionado à classe. Não é juiz de fora. Mas aconteceu recentemente. Outro caso absurdo. Ele perguntou algo mais absurdo, né? Tá. Esse de negativa de às vezes de acesso é mais comum, né? De não permitir, por exemplo, o acesso, porque esse é tão divulgado e todo mundo sabe que o advogado tem acesso ao cliente quando está preso, impedir esse acesso do advogado, às vezes, ao cara que está ali preso. E aí, ele ser impedido dessa comunicação, ainda é, inclusive, crime de abuso de autoridade. Rodrigo, nós já tivemos agressão ao advogado. Caso de atuação de agressão ao advogado. E eu pensei, e não posso falar, mas o Santo atuando com excelência num caso de um policial colocar o advogado para baixo de nada. Para baixo de nada. E o Santo está fazendo um trabalho de excelência nesse caso. Fez a denúncia. Promotor fez em denúncia. todos os crimes cometidos pelo policial. Isso tem que ser levado à frente sempre. Desde informações falsas no boletim de ocorrência, porque aí entra essa parte, você está lá. Quem está com o poder da caneta naquele momento fazendo um boletim de ocorrência, Pode escrever o que não ele é quiser. você. Né? E aí o advogado teve a calma e a perspicácia De gravar. de gravar todo o ato, em todo o momento que aconteceu. E trouxe material, a gente foi, o promotor ofereceu a denúncia em todos os atos criminosos cometidos durante a ocorrência. A gente falou de prerrogativas, que é o nosso tema, e é bom para as pessoas não confundirem, principalmente os leigos, que as prerrogativas não são privilégios. São direitos do exercício, não é direitos pro advogado, é direitos para o exercício da profissão do advogado, que na prática é uma proteção do advogado para que ele proteja o seu cliente. Se ele não tiver os meios legais permitidos e justos para que ele atue, defendidos, ele não vai conseguir prestar um serviço jurisdicional para o seu cliente que consiga ter uma efetiva, vamos supor, cumprimento da justiça. Então, assim, a defesa das prerrogativas não defendem só os advogados, defendem, na verdade, a sociedade inteira, garantindo que a justiça tenha suas paridades de armas entre os acusadores, os defensores, quem julga, quem tem os procedimentos administrativos. E a gente está encerrando esse bate-papo, que se pudesse demoraria horas. Mas antes, vocês vão poder dar as suas palavras finais. Deixa eu só falar sobre isso, e já é minha palavra final. Daniel, quando o advogado atua, ainda que seja uma atuação privada, é um munus público. Nós estamos lá no artigo 133 da Constituição. E se o advogado não tem uma garantia para trabalhar, ele não precisa existir. Voltaríamos para Inquisição, para barbárie. Nós precisamos do advogado. O advogado é essencial à administração da justiça. Nós vivemos um estado precarizado hoje. E eu pergunto, Rodrigo, quantos anos de advocacia, Rodrigo? Aí revela a idade. Mas a gente 19. sabe do Botox. 19, 20. 20 anos de advocacia. Veja, começa a lembrar quando começou a trabalhar, como era o tratamento dispensado aos advogados e hoje como que piorou. Nós vivemos uma precarização. E isso por diversos motivos. E, por vezes, o servidor fala, mas eu não tenho isso, eu sou pouca gente aqui comigo, não tem isso, um monte de... E eu falo o seguinte, o Estado não pode tributar sua ineficiência no cidadão. E nós temos um papel. O papel do advogado é postulatório.
Nós levamos para a técnica o que o cidadão não consegue falar, não consegue fazer. Um papel de proteção. E nós precisamos dessas garantias. As garantias estão aonde? Não existe um Estado democrático de direito sem uma legislação. Sem legislação. Não existe segurança jurídica sem uma legislação. O advogado segue a norma, o juiz segue a norma, e, dentro disso, costumes, mas, em tese, segue a norma, para que haja um Estado de direito. Dentro dessa perspectiva toda, se o advogado não tiver respaldado para exercer o seu trabalho dentro da legislação, dentro da norma, dentro do cuidado, o Estado é a máquina. O Estado é a máquina. Nós somos o elo mais fraco dessa corrente, porque nós somos a formiguinha em frente ao Estado. Se a gente não tiver essa garantia legal, nós não vamos conseguir atuar. A prerrogativa veio, a legislação veio, e através de grandes nomes. E eu vou citar aqui, em Juiz de Fora, nós tivemos, desde quando foi criada a prerrogativa, o Giovanni fez um trabalho sensacional com a prerrogativa esse tempo todo, que eu aprendi muito, o Sandro, e com isso a gente consegue manter uma postura firme, forte, eficiente e eficaz, para trazer ao advogado a garantia que ele necessita para realizar seu trabalho. O advogado não sai de casa para brigar, para ter problema com justiça. Sai para trabalhar. Ninguém põe terno porque gosta. Nunca vi um advogado colocar um terno no domingo porque gosta. Vai como uma armadura para o seu trabalho. E, frente a isso, todo advogado de Juiz de Fora vai ser respeitado, todo advogado de Minas Gerais vai ser respeitado, e aquele que não for respeitado, nós vamos atuar em seu favor. Pedretti. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos colegas para, em caso de uma ofensa prerrogativa, acione o plantão. É o primeiro passo que você vai dar ao seu lado, à sua defesa. Depois dizer que eu amo a advocacia também, me sinto totalmente realizado. E as prerrogativas parece que é algo que acaba correndo no sangue da gente todos os dias. Recentemente, conversando com, acho que foi no Curjubá, com alguém lá, eu disse o seguinte: só aquele advogado que precisa das prerrogativas e que tem ela ali, o atendimento, é que sabe o que ele passou naquele momento. E nós, quando temos um feedback do advogado, seja uma mensagem, ou ele agradecendo, explicando o que foi aquilo naquele dia que ele precisou, é que você entende o quão grande é o papel que a gente exerce no dia a dia da advocacia. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer mesmo essa oportunidade da gente estar aqui hoje podendo falar isso. Agradecer a nossa diretoria local por também dar esse apoio, que é quase que integral às prerrogativas. O Giovanni, com quem eu muito aprendi e também me deu muita oportunidade. E esse sistema só funciona porque nós estamos todos interligados um ao outro. Então, é buscar o conhecimento, acionar quando precisar e não permitir que aquela sua ferramenta de ganha-pão do seu trabalho, ela seja lhe tirada por uma ofensa à prerrogativa. Porque nós somos aquilo que o Guilherme falou, mas nós somos a voz daquele que está precisando, seja na esfera civil, família, trabalho, criminal. Nós temos a capacidade postulatória. Então, quando o cliente nos procura e traz esse problema, traz essa questão dele criminal, civil, não interessa. Ele trouxe um profissional e espera que a gente possa exercer livremente. Nós temos essa garantia constitucional. Então, vamos fazer valer essas nossas garantias. Ok. Bom, a você que assistiu esse podcast, eu queria agradecer imensamente, dizer que é um projeto sustentável, duradouro, é uma forma de comunicação da 4ª subseção da OAB Minas Gerais para o público em geral, mas a Comissão de Marketing e Empreendedorismo ela tem uma função primordial, tal como a diretoria de comissões é a diretoria de prerrogativas. A Comissão de Marketing e Empreendedorismo ela é voltada para o advogado, para as comissões, e a gente tem esse projeto, e esse projeto aqui, ele tem justamente essa função
função de mostrar a atuação de cada uma das comissões e com uma linguagem que todo público possa, né, entender. Então, eu gostaria que se inscrevessem nas redes sociais da UAB, nos canais aqui do YouTube, compartilhassem, dessem like e que tragam todos os tipos de comentário, porque isso só vai fazer com que a gente possa cada vez mais melhorar. No mais, a você, eu agradeço imensamente e a gente se vê. Até a próxima. Obrigado.